Então vamos lá para o capítulo 5, que são os jogos psicológicos familiares. Bom, a gente sabe que até os 7 anos a criança é totalmente dependente dos pais. A gente já falou sobre isso, tá? Que se tu deixar um bebezinho sem alimentá-lo, ele provavelmente vai falecer. Mas conforme a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a ser mais independente. Na adolescência é aquela fase que a gente testa os limites, né? Que a gente tenta burlar as barreiras. E espera-se que na vida adulta a gente já seja totalmente independente emocionalmente, tá? Para que a gente consiga viver em sociedade, tá? Então, para que a gente consiga conviver com os outros, entender que precisa dos outros, né? Porque eu não vou conseguir fazer tudo, eu vou sempre precisar dos outros, né? Essa interdependência social, né? Eu vou depender do padeiro, eu vou depender do médico, eu vou depender de vários profissionais, né? Mas se eu tenho uma independência emocional, eu consigo ficar sozinho e estar bem dessa forma. Se eu não tenho, eu tenho que estar sempre junto com o outro, eu preciso que o outro me ajude, eu não consigo resolver nada sozinho. Então, se espera que a gente tenha essa independência emocional, que é diferente de solidão, né? Não é eu quero ser solitário, eu não quero conviver com as pessoas, eu não gosto das pessoas. É conseguir viver consigo mesmo, tá? Isso é importante a gente entender. E aí a gente viu também, né, os jogos psicológicos, né, que ocorrem na nossa família, né, que podem ocorrer. Então, o que é importante a gente saber? Identificar esses jogos, perceber se a gente joga ou não, né, e se caso a gente identifique, esses jogos realmente acontecem no meu lar, como eu posso parar de jogar, tá? Então, assim, montei um esqueminha aí, vai aparecer pra vocês, né? A gente tem lá o Marte Salvador, aquele que vai ajudar a vítima incapaz, né? Essa vítima, ela não é incapaz, mas o Marte Salvador, sim, né? Então, vamos dar um exemplo. Aquele pai, aquela mãe que quer super proteger o filho, né? Botar na bolha, né? Que quer fazer tudo, quer resolver todos os problemas do filho, né? Aí o filho vai lá, faz a pronta, e os pais, não, o problema é o outro, o problema é o colega, o problema é a sociedade, tá sempre resolvendo os problemas do filho, né? Então, a gente faz com que essa pessoa se acostume a ter alguém resolvendo os seus problemas, né? Ela fica ali na posição de vítima, como se ela não tivesse capacidade de resolver os seus próprios problemas, né? Como se ela fosse incapaz, né? É como se eu pegasse e dissesse para alguém subir nas minhas costas, né? E não é fácil viver com um peso extra de alguém nas costas. Então vai chegar um ponto que o Marte Salvador, ele vai estar muito cansado, ele não vai mais aguentar esse peso extra, né? E vai querer fazer com que o outro desça das suas costas, né? E aí aquele lá que não aprendeu a caminhar sozinho, que não aprendeu a resolver seus problemas sozinho, vai estar com suas pernas atrofiadas, né? Então, é importante a gente estar sempre pronto para auxiliar o próximo, mas não se meter na vida do outro a ponto de querer resolver os problemas do outro sem que ele tenha, né, nos pedido auxílio, né? Então, a gente tem que auxiliar, né, a resolver, mas não se meter a esse ponto. Bom, nós temos então no mínimo 2 personagens no nosso jogo, tá? Então, o Marte Salvador e a vítima incapaz. Só que o que vai acontecer? Essa vítima incapaz, como ela não é tão incapaz assim, ela vai começar a martirizar o seu salvador, né? Aqui na imagem aparece ele como figura do perseguidor, né? Mas é o carrasco que vai maltratar, né? Você não me ajuda tanto assim, você disse que me ajudar, você não consegue resolver nada, né? E desacomoda, né, o
o mártir salvador, naquela posição de bonzinho, de prestativo, para aquela posição do quê? De mártir martirizado, ou seja, ele começa a pensar que realmente ele faz tudo pelo outro, ele está sempre disposto a ajudar, ele está sempre envolvido, se preocupa mais com o outro do que com ele mesmo, e mesmo assim o outro fica ainda pisando nele, né? E aí parece meio estranho a gente pensar assim, mas como é que alguém vai ajudar o outro vai estar sempre pisando nele? Bom, cara, isso é o que mais acontece, né? Isso é o que mais acontece quando a gente ajuda alguém esperando recompensa, esperando gratidão, né? Então a gente tem que ajudar os outros sem esperar nada em troca. E a gente tá aqui para ensinar as pessoas a resolver seus problemas, não resolver os problemas por elas, né? Então, se a gente pensar que muitas vezes esses mártires salvadores, né, que tem essa intenção de auxiliar, né, mas que acabam atrapalhando o outro no seu desenvolvimento, trazem isso de outra encarnação, porque tiveram numa outra oportunidade uma chance de auxiliar aquele irmão, né, e perderam ou atrapalharam a sua existência, agora querem porque querem ajudar. E o outro, naquela condição de vítima lá do passado, de outras encarnações, traz aquela amargura, aquela angústia de quem foi prejudicado, né? Então, na primeira oportunidade, acaba assim espizinhando, né, essa pessoa. Então, o jogo muda, né? De mártir salvador e vítima incapaz, passa ao mártir martirizado e a vítima martirizadora, né? Então, esses joguinhos acontecem nas famílias. E dentro de um grupo familiar, a gente pode alternar os papéis. Por exemplo, para minha mãe, eu posso ser a vítima, mas para minha irmã, eu posso ser o mártir salvador, entende? Eu posso alternar esses papéis para cada um ser uma coisa, né? E quando gera ali o caos, né, dessa inversão desses papéis, é que acontece a crise, e geralmente por culpa lá do passado, o mártir salvador volta à sua função original e o jogo recomeça. Então vejam, gente, com exemplo assim bem prático, né? É como se uma mãe que tivesse que levar um filho muito doente no médico resolvesse que vai tomar a injeção pelo filho, para o filho não sentir dor, né? A dor, às vezes, é o nosso remédio amargo que a gente precisa passar para resolver essas questões, né? Para a gente aprender, por mais que seja dolorido para quem está na volta. Mas quando a gente quer tomar injeção no lugar de um filho, médico vai dizer, tu estás louco? Não pode, tu sabe que não vai fazer efeito, né? Porque para as coisas psicológicas, para as coisas espirituais, a gente age dessa forma, né? Então a gente percebe que a gente não tem esse poder sobre a vida do outro, que a gente não pode mudar o outro, que a gente não pode resolver as coisas pelo outro, né? Que o nosso poder real é o equilíbrio, que a gente tem que se importar pelo outro, ter empatia pelo outro, né? Mas não querer tomar todo o problema para nós, né? Já pensou um médico chegar com um paciente terminal e começar a chorar e espernear e enlouquecer e ficar nervoso mais do que o doente? Não faz sentido nenhum, né? Então a gente tem que ter empatia, né? Pelas dificuldades alheias, mas entender que o problema é do outro, né? Não é virar a cara e dizer, o problema é teu, então te vira, resolve. Não. Mas também não me dá aqui que eu resolvo, deixa eu fazer pra ti. Como eu posso te ajudar? Conversar, rezar, apoiar, né? Mas não sair resolvendo as coisas pelos outros. Tá certo, então? Então vamos deixar cada um aí com as suas experiências, aprendendo de acordo com as suas necessidades, e vamos observar quais os jogos existem na nossa casa, como a gente pode modificar eles. Nós vamos ver no próximo capítulo.